Olá! Bom, se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessou por animação e se interessou em conhecer um pouco mais do Toon Boom, né? Bom, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que nós vamos fazer nesse mini curso de Toon Boom, onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do software e conhecer um pouco mais dos mecanismos de animação 2D que estão vigentes hoje, né? Basicamente, aqui na Escola Animatic a gente já tem o curso de animação 2D digital, que é feito no After Effects, e a gente agora vai oferecer ao aluno a possibilidade de escolher. Ele pode escolher se vai fazer o curso com After ou com Toon Boom, porque o que a gente trabalha em termos de conceitos é a mesma coisa. Tanto para o 2D quanto para o 3D, os princípios que estão envolvidos são os mesmos, né? Então, a diferença é de ferramenta. E a escolha da ferramenta ela vai muito em função do mercado. Se a gente for pensar no mercado publicitário, a maior parte dele concentra o uso da ferramenta do After Effects. Então, se você já trabalha com motion graphics e quer aprimorar seus conhecimentos, provavelmente você vai escolher ainda o After Effects para trabalhar animação 2D digital e aperfeiçoar o seu trabalho. Agora, se você está vislumbrando, por exemplo, trabalhar, seja no Brasil, né, trabalhar nas séries Meu Amigãozão, Irmão do Jorel e por aí vai, né, e tantas outras que tem, provavelmente o Toon Boom seja uma escolha mais adequada, tá? Assim como existem outros softwares, como o TV Paint, o próprio Flash, que agora se transformou no Animate, que, diga-se de passagem, se aproxima muito mais do Toon Boom. Então, em termos de ferramentas, existem muitas possibilidades. Como o Toon Boom ele se consolida hoje como a ferramenta preferida dos estudos de animação 2D, principalmente para produção em série para TV, a gente vai explorar um pouquinho ele aqui. Lembrando que a Animatic tem o curso, né, vai ter esses cursos presenciais, já tem o curso no After, e a gente vai fazer o curso online também. Então, se você não tem tempo ou está em outra cidade, você pode fazer o curso online. Como é que ele funciona? O curso online, toda semana vai ter uma videoaula, que vai ser disponibilizada para o aluno, e toda semana a gente vai ter uma videoconferência com o professor e com os alunos, onde vão ser abordados temas diversos, tirar dúvidas, dicas e análise de trabalhos. Além disso, o aluno ele tem que fazer toda semana um exercício, e esse exercício também vai ser avaliado e vai ser dado um feedback por um dos nossos professores, tá? Bom, vamos direto ao que interessa, então. Vamos começar a abrir uma cena. Se você não baixou o Toon Boom Harmony ainda, faça isso, dê uma pausa no vídeo, baixe o programa e volta daqui a pouco, tá? Bom, o Toon Boom ele trabalha com janelas de projeto. Então, o que a gente pode ver aqui, a gente sempre cria uma pasta e dentro dessa pasta, tudo que a gente for utilizar na cena vai ficar dentro dessa pasta de projeto, de uma maneira organizada. Então, não vai correr o risco, vocês não vão correr o risco de colocar tem um áudio que eu baixei e tá lá em downloads do computador, não sei o que. Se você usar esse projeto em outro lugar, você não vai ter esse arquivo, vai ter que ficar resgatando. Então, a gente coloca tudo no mesmo lugar, tá? Então aqui, ó, eu vou escolher, né, em Browser, eu vou escolher uma pastinha. Onde que eu vou colocar? Vou colocar aqui. Pode ser na área de trabalho mesmo, aqui nessa pasta Fernando. Eu tinha criado uma pasta aqui, cadê? Toon Boom. Aqui, ó, mini curso Toon Boom. Vou selecionar essa pasta. Vou chamar ela de cena aula 1. Introdução e tal. A resolução. O Toon Boom Essentials ele vai trabalhar com a resolução máxima de 2K, tá? A gente vai trabalhar com 1920 por 1080. Se você quiser utilizar, eu quero fazer minha animação em 4K por cinema. Então você tem que adquirir outra versão do Toon Boom, tá? Lembrando que a versão trial são 21 dias, você pode utilizar, o suficiente para a gente fazer esse curso. E depois disso você pode adquirir a licença, que, a meu ver, tem um custo relativamente acessível, né? São $18, se eu não me engano, e a versão, se você comprar o pacote anual, você paga $11 por mês. Então, acho que é algo, de certa maneira, viável, né? O frame rate, a taxa de quadros por segundo 24, que é o padrão do cinema. Depois eu vou clicar em Create Scene, tá? Bom, enquanto abre,
a gente vai começar a falar da área de trabalho, tá? E das ferramentas principais que a gente tem no Tumbum. Abriu, vamos lá. Ok. Então essa é a nossa área de trabalho, tá? Basicamente a gente tem à esquerda as ferramentas, todas as ferramentas de desenho que a gente for utilizar estão aqui. Aqui é a nossa área, né, de desenho. À direita eu tenho aqui a opção Tool Properties, que são as propriedades relativas a cada ferramenta que eu escolho. Aqui embaixo é minha timeline, tá? Percebam que eu tenho duas ferramentinhas de seleção, assim como no Illustrator, né, em softwares de vetoriais a gente tem isso. Então, já que eu falei em vetor, primeira coisa que é importante, eu vou clicar aqui no brush e vou fazer um pincel, uma linha aqui. Uma questão importante é, o Tumbum é um software de desenho vetorial, tá? Então o que acontece? Se eu me aproximar do meu desenho, eu tenho uma resolução infinita, digamos assim, porque ele é baseado em curva. O desenho é baseado numa curva que gera esse desenho, tá? Uma curva uma curva vetorial, né? Outros softwares, por exemplo, como o Photoshop, que trabalha também com vetor, ele trabalha com imagens em bitmap, ou seja, à medida que eu me aproximo, existe uma resolução final. Se eu aproximar demais, ela vai ficar quadriculada. Aqui não, eu posso aproximar e eu continuo com a linha fina, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, pô, mas a linha está meio quadriculada, meio serrilhada. Esse serrilhado é o que a gente chama de, traduzindo serrilhamento mesmo, né? Mas é o aliasing, né? E a gente tem a opção de anti-aliasing, que é como evitar esse serrilhado. Aqui no Tumbum a gente tem duas formas de visualizar. Essa primeira aqui, ó, que tem essa florzinha branca, é a OpenGL View, tá? Então a gente tem uma visualização mais rápida. Olha aqui, ele está até mostrando, ó. Mode for Display Scene in the Final Output Quality. Desculpa, o Render View. E aqui, ó, Display Scene com uma resposta mais rápida, tá? Então ele faz isso, ele deixa serrilhado para ter uma resposta mais rápida no desenho, para o computador não ficar travando na hora da gente desenhar. E eu tenho essa outra opção, que é o Render View, tá? E aí ele já tem uma suavização, ele já usa esse anti-aliasing no Render View. Aí o que aconteceu? Ficou tudo preto, né? Ah, meu Deus, sumiu o desenho. O desenho está aqui, ó. Se eu fizer uma seleção, ó, ele está aqui. Por que eu não estou vendo? É porque o desenho ele tem a linha preta e o fundo está preto, porque na verdade eu não tenho fundo nenhum. Então ele está mostrando preto. Se eu selecionar essa curva e mudar a cor dela, para branco, por exemplo, né? Agora quando eu for para o Render View, ele vai aparecer. E aí dá para perceber, ó, né, que a curva fica suave. Tudo bem? Bom, um outro ponto que é importante, né, que a gente conhecer. Maximizar e minimizar a tela. Essas ferramentas, elas funcionam, ó, tanto para timeline, qualquer janela que tem essas opções, ó, por exemplo, um pan, aqui também, tá? Elas podem ser usadas em várias janelas. Percebam que a minha janela aqui, ó, ao passar o cursor, a janela que está vermelha aqui, ó, essa aqui, ao descer o cursor do mouse, ele já habilita outra janela, tá? Isso está automático. O padrão do Tumbum é clicar na ferramenta para ele fazer isso. Então, para a gente habilitar essa passagem automática, que vai ser muito útil para a gente, pelo menos eu gosto muito, ó, a gente vai em Edit, Preference, em Preferências eu vou em General e marco Focus on Mouse e Enter. Se eu desmarcar e der um OK, para eu sair de uma janela para outra eu tenho que clicar, tá? Aqui se eu deixo marcado, Preference, Focus on Mouse e Enter, ela vai automática, tá? Então vamos a alguns atalhos. Para dar o zoom in, zoom out, a gente usa as teclas 1 e 2 do teclado, tá? Não precisa ser a numérica. Isso porque quando a gente está desenhando, geralmente nossa mão direita vai ficar na tablet ou na mesa digitalizadora e a mão esquerda fica no teclado, para a gente usar os atalhos, tá? Então geralmente esse é a nossa metodologia. Então 1 e 2 fica ali mais acessível do que mais e menos, que eu não preciso ficar mexendo minha mão, né? Ou olhando para o teclado. 1 e 2 vai funcionar aqui também. Para fazer o pan, eu posso usar essa mãozinha aqui e o atalho dela é como no Photoshop, no Illustrator. Se eu apertar a barra de espaço,
se apertar e segurar, né, a barra de espaço, ele vem para a mãozinha. Então eu posso fazer isso, tá? Para rotacionar a tela, às vezes você quer rotacionar para fazer um desenho, né? Para fazer rotação de tela, opa, deixa eu fazer uma bolinha aqui. Para fazer uma rotação de tela, a gente aperta Ctrl e Alt ao mesmo tempo, tá? Ctrl Alt, eu clico e faço a rotação. Então, tem gente que gosta para facilitar o desenho, né? Gosta de fazer esse tipo de coisa. Aperta Ctrl Alt, eu rotaciono. E se por um acaso, e o legal é, ele sempre gira pelo centro, tá? Então se eu quiser girar, eu posso girar por aqui, colocar o meu desenho no centro, vou colocar a parte que me importa no centro da minha tela e girar, tá? Se eu tenho a minha cena toda rotacionada e quero voltar ao que era, eu posso apertar Shift M, ele dá um Reset View, tá? Ele zera a minha tela. Bom, vamos às ferramentas aqui do lado, tá? Primeiro, essa ferramenta que eu estou usando, né, o tempo todo. Essa aqui é a ferramenta de seleção, Select, que eu estou fazendo uma seleção por janelinha, tá? Se eu quiser alterar, eu venho aqui no meu Tool Properties, eu tenho, eu estou na opção laço, eu posso ir para a opção Marquee, que o Marquee ele faz um retângulo, como a gente já conhece, né? Mas eu confesso que o laço é mais legal, porque eu posso pegar um pedacinho específico, né, do meu desenho e fazer uma alteração, tá? Eu particularmente prefiro o laço. Se eu quiser, por exemplo, selecionar o desenho inteiro aqui, se eu quiser mover, rotacionar, aumentar a escala, com a ferramenta seleção, se eu clicar numa linha, eu posso mover. Se eu clicar no canto, eu altero, né, suas dimensões. Se eu apertar Shift, ele altera na proporção. E se eu clicar um pouquinho fora do canto, ele muda para a ferramenta de rotação. Então, eu posso escolher um ponto de pivô aqui, por exemplo, e rotacionar. Tá? Posso fazer isso por partes do desenho, por exemplo, pegar o bracinho aqui, que eu desenhei. Eu posso mudar o pivô para cá, por exemplo, e rotacionar. Tá? Então, ele é bem prático nesse sentido. Deixa eu deletar. Essa ferramenta aqui é para nível de subobjetos, né? Então, se você quiser mexer no ponto de uma curva, eu fiz aqui um desenho e quero mexer nos pontinhos dela. Eu uso essa segunda ferramenta de seleção, tá? O brush. O brush ele vem com padrão, com esses brushes aqui pré-definidos. Se eu quiser alterar, eu altero por aqui. Mas se eu quiser alterar e transformá-lo num novo padrão, por exemplo, clico no brush 1, eu posso clicar nessa setinha aqui, em Tool Properties, alterar os valores. Por exemplo, eu quero que comece em 20 a espessura. Quero que o tamanho mínimo seja 0, ou talvez um pouquinho mais. Quero suavizar um pouquinho a borda. Tá? Fiz isso, eu quero transformar isso num novo padrão, eu clico nesse lapisinho com esse verdinho aqui, com esse ciclo, né, para atualizar. Se eu quiser criar um novo brush, eu clico no mais. Então eu vou atualizar. A partir de agora o brush 1 ele tem essas propriedades que eu alterei, tá? Diferença do brush para o lápis é de bem direto. Deixa eu aumentar a espessura aqui do lápis. O que acontece? O brush ele faz uma linha de contorno da forma, tá? Então a linha que gera, ela dá uma volta inteira e passa por ela. A diferença é que eu posso alterar o brush, suas espessuras assim, pontualmente, né? E por um outro lado pode ser mais difícil manipular alguns desses pontos. Já a linha, né, o pencil, ele faz uma única linha sem fazer esse traço de contorno, tá? Então ela pode ser, em algum sentido, se estiver fazendo, né, criando um personagem, isso pode ser útil na criação dele, pode ser mais interessante do que esse. Então tem vantagens e desvantagens, aí a gente tem que decidir, né, no fim das contas, o que é mais interessante utilizar. Mas essa é a diferença básica de um e do outro. Tem a ferramenta texto, né? A gente pode
escrever qualquer coisa, alterar as propriedades dela, mudar a fonte, né? Que tudo... né? Aqui, ó, por exemplo, Arial, eu posso escolher outra fonte, tudo mais. Posso alterar o tamanho, como qualquer outro desenho aqui no Toon Boom. Tempo na sequência, a ferramenta Eraser, né? A canetinha, a borrachinha, que eu posso também aumentar o tamanho da borracha, apagar, né? Sem grandes problemas. E a ferramenta Paint, né? Então, digamos que eu tenho um desenho aqui. Queira pintar, né? Então, eu posso clicar no baldinho de tinta, escolher, obviamente, né? Escolher uma cor qualquer e clicar. É importante que a forma esteja fechada, para ele poder entender, né? Isso é bem importante, né? Se a forma estiver fechada, vai ser tudo mais legal. Se eu quiser alterar a cor, como eu cliquei aqui no vermelho, se eu quiser alterar uma cor, eu posso dar 2 cliques e altero, e já altero no desenho, tá? Isso vale para uma sequência animada. Ele já alterou, tá? Se eu quiser criar cores novas, eu clico no maisinho, dou 2 cliques na cor, altero o valor dela, tá? Altero aqui, por exemplo, o azulzinho, crio um azulzinho. Se eu pintar a partir daqui, ó, ele já pinta nessa cor. Bom, o que mais? Eu tenho aqui ferramenta de desenho, tá? De linhas, eu posso escolher um retângulo, elipse, tá? Tem essas ferramentinhas. Aqui o eyedrop, né? Para descobrir qual cor aqui e eventualmente utilizar em outras. Então, por exemplo, eu peguei no eyedrop aqui, baldinho de tintas, alterei a cor, né? Uma outra ferramenta bacana que eu acabei passando aqui, que é legal a gente conhecer, por exemplo, eu tenho, né, fiz essa bolinha aqui, pintei ela de azul e digamos que eu queira recortar. Então, se eu fizer a minha seleção assim, ó, eu seleciono o objeto inteiro, tá? Se eu quiser trabalhar com recorte de uma seleção, eu posso fazer, ao invés de pegar o Select, eu posso clicar e segurar. Sempre que a gente clica e segura qualquer ferramenta que tem uma setinha, eu clico e seguro, ele me mostra outras opções, tá? Então, se eu quiser, eu posso selecionar aqui e marcar a opção Cutter. Eu posso fazer por exemplo, fiz a seleção, ó, se eu deletar, ele faz um recorte, tá? Tudo bem? Então ela é uma ferramenta bem útil. Uma outra ferramenta que eu acabei também não mencionando, que também pode ser bastante útil, por exemplo, eu fiz uma forma aberta. Não adianta eu pintar, eu clicar com balde de tinta, que ele não vai fazer, enquanto eu não fechar a forma. Então o que eu posso fazer? Ou eu faço com o brush, eu fecho, que pode atrapalhar minha forma aqui. Eu posso fazer isso, né? Por exemplo, fechei, pintei, depois eu seleciono essa linha e apago. Só que olha só o que acontece, né? Então, às vezes não é interessante. Então, o que eu posso fazer também é criar um stroke. Aqui em Paint, ó, se eu clicar e segurar, eu tenho a opção stroke. Ele vai fazer uma linha, que ele está dando mensagem dizendo que ela não vai ser vista enquanto eu não habilitar isso no View, menu. Eu vou dar um OK. Eu não consigo ver. Se eu apertar K, é o atalho, eu visualizo o stroke, tá? Então, ele está aqui. Agora, eu tenho uma forma fechada. E eu posso clicar e pintar, tá? E ele vai fazer isso. Então, ela é uma ferramenta também bastante útil. Outra coisa que é muito legal do Toon Boom é, por exemplo, eu escolhi uma cor aqui e essa cor tem numa animação. Então, meu chefe chegou e falou, não, esse laranja aí tá horrível, eu quero mudar. Para mudar isso, eu clico na cor que eu quero alterar, né? Eu quero rosa. Ok. No que eu fiz isso, ó, ele altera em todos os frames. Tá? Isso é muito bom, é muito útil para fazer acertos de cores, por exemplo, né? É muito tranquilo. Uma outra ferramenta aqui também de pintura, se eu quiser alterar a cor,
eu tenho aqui, né? Dou 2 cliques na minha paleta, na minha cor. Eu tenho opção sólida e eu tenho opção de gradiente também, tá? Gradiente, eu tenho 2 opções aqui de cor. Eu posso escolher mudar a primeira, isso muda a segunda. Aqui opção linear ou radial, tá? Então se eu clico no gradiente, ele vai mudando, tá? E se eu quiser fazer uma alteração mais precisa desse gradiente, tá linear aqui, mais preciso do gradiente, se eu quiser colocar em um ponto ou mudar a orientação desse gradiente, a gente vai aqui, ó, clica na setinha branca e escolhe aqui, ó, Edit Gradient Texture. Então, na hora que eu clicar nisso, deixa eu clicar no gradiente, Edit Gradient Texture, cliquei aqui, ó, ele me mostra essa opção, que eu posso, por exemplo, girar, eu posso alterar, né, ponto de saída e de chegada dessas partes aqui do gradiente. Tá, então posso fazer uma alteração mais fina desse meu gradiente também por aqui, tá? E vai valer também, obviamente, se o gradiente for radial, ele vai só mudar, né, as opções de manipulação aqui. Bom, para essa primeira aula, acho que é isso. Vocês podem se divertir, tentar fazer seus desenhos, tá? E na nossa aula que vem, a gente já começa a falar um pouquinho da timeline e já começa a trabalhar um pouquinho com animação, tá? Então é isso, um abraço. Curtam o vídeo, compartilhem, curtam a página no Facebook, tá bom? Então até a próxima aula, fiquem de olho que a gente vai postar o link em breve. Um abraço e até mais.